Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a quem nos assiste. Bom dia, boa tarde para quem vai nos assistir depois. Desejando um ótimo final de domingo, um ótimo e abençoado final de domingo. Especialmente para as mães, parabéns a todas as mães, sejam biológicas, sejam mães do coração, não importa. Quem faz o papel de mãe é mãe. Diz aí o ditado que aquele que cria é pai. Pois é, aquela que cria, que dá amor incondicional, é mãe. Então são exatamente 19 horas, já com as nossas águas. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima, aos nossos anjos de guarda, pedindo o amparo, a proteção para mais este Evangelho no lar. Rogando que seja colocado nas nossas águas o medicamento invisível, que venha aliviar a nossa dor, nosso sofrimento, seja físico, seja da alma. Confiante nas tuas bênçãos, Mestre Jesus, confiantes que estás nos envolvendo no teu manto de luz, Mãe Santíssima. E a todos vós, nossos anjos de guarda e nossos mentores, pedimos as bênçãos e agradecemos a companhia em mais este Evangelho no lar. E os convidamos a ficarem conosco, abençoando a todos, encarnados e desencarnados, que estejam conosco. Que assim seja. Hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis. E como sempre trazemos para nossa reflexão as palavras de André Luiz, do livro Vivendo o Evangelho, que é uma psicografia de Antônio Baduy Filho, e diz assim, na mensagem referente aos itens 1 e 2, buscai e achareis, ânimo nas provações, coragem nas boas obras, paciência na dor irreversível, esperança no momento difícil, tolerância na convivência familiar, renúncia no sacrifício indispensável, resignação na enfermidade crônica, disposição nas tarefas do bem, humildade no convívio diário, paz nas atribulações. Jesus disse: buscai e achareis. Busca, pois, a inspiração do alto para todas as horas da vida e acharás em tuas atitudes a presença do Evangelho. E ele diz mais, no nosso encontro com Deus: o que você acha quando busca a renovação íntima? Quando buscamos a renovação íntima com coragem, nós vamos achar o ânimo. Com entendimento, vamos achar a paz. Com esperança, o consolo. Com humildade, a mansuetude. Com paciência, a harmonia. Com trabalho, vamos achar o progresso. Com misericórdia, vamos encontrar o perdão. Com caridade, o amor. Com fé, a resignação. Com tolerância, a calma. Cada um acha o que procura.
Contudo, a busca do bem é sempre uma certeza do encontro com Deus. Tá aí, André Luiz, como sempre, nos trazendo essas lindas reflexões, esses consolos, confortos, esse alento para nós, especialmente nesses momentos difíceis que o nosso Rio Grande do Sul está vivenciando. Diz assim no capítulo 25: buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e vos será dado, buscai e achareis. Batei a porta e vos será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. Que homem entre vós dará uma pedra a seu filho, se ele lhe pedir pão? Ou se pedir peixe, dar-lhe-á uma serpente? Portanto, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens aos que lhe pedem. Isso também está em Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11. E nos diz o roteiro sistematizado o que Jesus nos ensinava quando assim se referia? Que devemos nos esforçar na busca do que necessitamos, uma vez que a ajuda de Deus só ocorre para quem trabalha e se empenha na procura do desejado, usando da humildade, sinceridade, fé e confiança. Tal é o sentido moral das palavras do Cristo: buscai e achareis, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Então, quando nós pedimos com humildade, com sinceridade, com fé e confiança, desde que queiramos o bem, jamais pensando, eu quero um trabalho, mas daí para esse trabalho alguém vai ter que ser demitido. Isso não pode acontecer. Aí eu já não estou usando de bondade para com o meu irmão, jamais querendo puxar o tapete, né, de alguém. Mas pedir que fala com humildade, com sinceridade. Né? Usei como exemplo um trabalho, né? Nós podemos pedir ao Senhor, encaminhe aí um trabalho para mim. Se às vezes estou num lugar que eu não estou me sentindo bem, né? Que eu possa pedir, Senhor, organiza para mim aí, se for do meu merecimento, um trabalho melhor, não é? E nos afirma Jesus que quando pedimos dessa forma que Ele nos diz, nós vamos receber. Então vamos lá, né? Dessa forma, será mesmo necessário pedir a Deus o que necessitamos, uma vez que é pelo trabalho que se consegue as coisas? Embora Deus saiba o que precisamos e nos auxilie sempre, a nossa ligação com Ele é necessária para que possamos agir com mais confiança e equilíbrio, garantindo-nos o sucesso do trabalho encetado. O pedido a Deus é um ato de reverência e humildade que se torna necessário em qualquer atividade nossa. Devemos então pedir qualquer coisa a Deus? Será? Não, pois nem sempre o que queremos é o que necessitamos. Por outro lado, a razão e a inteligência nos foram concedidas pela providência, também para nos auxiliar a agir com critério e bom senso ao definirmos o que realmente devemos pedir a Deus. Deus, segundo a sua vontade, pode atender a certos pedidos nossos dentro do nosso merecimento e necessidade, e desde que isso não perturbe a imutabilidade de suas leis. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo 27, no item 6, né? E é importante aqui, quando diz assim, devemos então pedir qualquer coisa a Deus? Claro que não. Não, pois nem sempre o que queremos é o que necessitamos. Às vezes nós achamos que necessitamos de alguma coisa, só que esse pai, como ele é amoroso, ele é bom, o que ele faz? Se ele sabe que aquilo lá na frente vai nos prejudicar, ele não vai dar para nós aquilo que estamos pedindo. Ele não vai nos conceder esse nosso pedido, se for para o nosso mal. Então é importante que quando a gente já tem um pouquinho de conhecimento sobre as leis divinas e sobre a doutrina espírita que nos esclarece tanto, que a gente possa, que a gente deve pedir que seja feita a vontade do Pai e não a nossa. Então, eu até posso pedir, mas que eu coloque para ele que seja feita a vontade dele. Por quê? Porque se aquilo vier para me prejudicar mais tarde, ele não vai me mandar. Porque ele enxerga lá, eu não. E muitas vezes aquilo que é bom para nós no presente, isso o próprio Evangelho nos diz. Aquilo que é bom para nós no momento, nem sempre vai ser bom para nós no futuro. E isso não estamos falando só de trabalho, estamos falando em todos os sentidos. Tem um ditado que meu pai falava, que ele dizia que nem tudo que reluz é ouro. Então, às vezes, para os nossos olhos no momento, para a nossa percepção do momento, nosso pouco, vamos dizer assim, nossa pouca evolução, né? Nossos olhos, nós ainda somos cegos espiritualmente, nós não conseguimos enxergar o que logo ali na frente vai ser muito prejudicial, vai nos trazer dissabor, infelicidades, angústias, sofrimentos. Então, que a gente possa pedir que seja feita a vontade dele, o que estiver nos desígnios dele para a nossa vida. E aí sim, vamos poder usufruir tranquilamente. E diz assim o nosso Evangelho. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. Né? Pedir e vos será dado, buscai e achareis. Então, do ponto de vista terreno, ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, da lei do progresso. Afinal, o progresso é filho do trabalho, pois o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão em procurar seu alimento, em meios de preservar-se das intempéries e de defender-se de seus inimigos. Mas Deus lhe deu o que falta ao animal, o desejo incessante do melhor. Isso está em nós, o desejo de progredir, de querer melhorar a cada dia, conquistar mais coisas. Isso faz parte da nossa, da nossa condição humana. Está o desejo incessante de progredir, é normal, de querer o melhor, e é isso que nos leva a progredir. É esse desejo do melhor, aqui está dizendo, que o impele à busca dos meios de aprimorar sua condição e que o conduz às descobertas, às invenções e ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através de suas buscas, sua inteligência cresce, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Depois do alimento material, é preciso o alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização.
Mas o progresso que cada homem alcança individualmente durante sua vida é muito pouco, e mesmo imperceptível se comparado a um grande número. Assim, como a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a resistência da alma? Se tantas almas se fossem todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria incessantemente, mas a partir de elementos primitivos, e tudo sempre estaria por fazer, por aprender. Não haveria motivos para que hoje o homem fosse mais adiantado que nas primeiras idades do mundo, uma vez que, a cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. A alma, ao contrário, retornando com seu progresso cumprido e adquirindo a cada vez algo mais, gradualmente passa da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Isso também está no capítulo 4, item 17. E é importante, quando a gente não acredita na reencarnação, fica muita coisa sem resposta, né? Especialmente gostamos bastante de usar esses exemplos que estão aí gritantes na internet, que são essas crianças que vêm desde pequenininha. Outro dia assistimos um bebê de 1 ano e 8 meses tocando piano, muito tranquilamente, e música clássica. Então não teria como, a criança já nasceu sabendo, então como ela saberia se não tivermos a reencarnação para explicar, né? Ficaria muito difícil isso. Então, tudo que nós aprendemos intelectualmente, tudo que nós aprendemos, fica tudo gravado no arquivo, né? No nosso espírito. Então, a gente vai voltando um pouquinho mais evoluído cada vez. Como diz aqui, é muito pouco o nosso progresso individual, muito pequeno a cada encarnação, mas nós vamos elevando. Nos ensina a doutrina espírita que nós não regredimos, porque tudo que nós conseguimos, nós não voltamos para trás, nós já adquirimos aquele conhecimento. Pouco a pouco nós vamos evoluindo, né? Com as bênçãos do Pai, nós sempre vamos evoluindo, que possamos, né, a cada dia ser um pouquinho melhores do que fomos ontem. Nos diz o roteiro: qual o sentido da expressão ajuda-te a ti mesmo? Significa que o homem deve colocar todo o seu esforço no trabalho digno e edificante em prol de si mesmo e do semelhante. Para isso, deve ele utilizar de todos os recursos orgânicos, materiais e intelectuais que possui. A lei do trabalho é uma lei natural que induz o homem a não se acomodar. O progresso, outra lei natural, surge em decorrência do trabalho. É uma coisa que automática, vamos dizer assim, nós vamos trabalhando e vamos evoluindo. Só que nós precisamos evoluir material e espiritualmente, moralmente. Precisamos nos melhorar. Alguns de nós só se destacam em um lado. Nós precisamos dos dois lados. E como é que o céu, que Deus nos ajuda? Deus nos ajuda ao permitir o progresso do nosso espírito, que é a consequência natural da aplicação digna do nosso trabalho, e ainda ao nos propiciar um bem-estar interior em face de havermos cumprido o nosso dever. O homem que ajuda a si mesmo descobre mais rapidamente o alvo a atingir e mais facilmente o caminho que a ele conduz. Essa é uma forma de compensação do seu esforço. É bem interessante, né? A gente pode lembrar aqui. Quando a gente quer passar num concurso, a gente precisa estudar, estudar, estudar. Então não adianta dizer, Deus vai me ajudar, mas se eu não estudei, eu não vou passar, né? Então a gente precisa fazer a nossa parte e o Pai fará a dele. Como é que progride a humanidade?
o desejo incessante do melhor, e impele o homem a aplicar sua inteligência na descoberta de novos meios de melhorar a sua posição. Com isso, ele vai aperfeiçoando o meio em que vive, ao mesmo tempo em que progride. Com a sobrevivência da alma, o espírito conserva armazenados em si os conhecimentos já adquiridos, que são aprimorados através de novas reencarnações. Aquilo que falávamos fica no nosso arquivo, tudo aquilo que aprendemos. Por isso que muitas vezes temos facilidade para fazer determinadas coisas. Provavelmente já vivenciamos isso em outras encarnações. Aqueles que têm para as letras, para os números, a gente vê tanta coisa assim, né? Por quê? Porque já tem lá no arquivo, no espírito, já tem essas experiências vividas. Então só aflora. É bem interessante, é muito, muito bom, né? Nós só precisamos cuidar para não desenvolver muito um lado e esquecer do outro. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho do corpo, seus membros iriam atrofiar-se. Se o tivesse liberado do trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância, em estado de instinto animal. Por isso, Deus fez do trabalho uma necessidade. Ele lhe disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás o filho de tuas obras, pois terás o mérito e serás recompensado conforme o que tiveres feito. Segundo esse princípio, os espíritos não vêm poupar ao homem o trabalho das pesquisas, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas a produzir, de maneira que o homem não tivesse de ir apanhar o que lhe seria posto nas mãos, sem ter a fadiga de abaixar para recolher, e nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, e o mais ignorante tornar-se sábio sem maiores inconvenientes, e um e outro se darem o mérito sobre algo que não fizeram. Não, os espíritos não vêm liberar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o objetivo que deve atingir e a estrada que a ele conduz, dizendo-lhe: caminha e chegarás. Encontrarás pedras sob teus passos, olha e tira-as tu mesmo. Nós te damos a força necessária se queres empregá-la. Isso está no livro dos Médiuns, no capítulo 26, no item 291 e seguintes. Então é isso. Eles não vêm fazer a parte que nos compete, né? Mas eles vêm nos intuir, eles vêm nos auxiliar. Além das já enumeradas, que outra finalidade tem o trabalho? O trabalho tem ainda o objetivo de permitir ao homem exercitar o seu corpo e a sua inteligência para desenvolvê-los. As próprias características do corpo humano e as tendências do espírito que o anima já são um convite ao trabalho. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho, do corpo e da inteligência, seus membros se teriam atrofiado e seu espírito teria permanecido na infância. Então é preciso desenvolver a inteligência e realmente, né, quem leva uma vida sedentária está mais propenso a ter mais enfermidades físicas, vai atrofiando os membros. Estão aí os profissionais da saúde sempre incentivando para que façamos exercício. Por que os espíritos não ajudam o homem nas descobertas, invenções e na solução de problemas graves, como a guerra, as doenças incuráveis, a fome, etc.? Porque assim estariam tolhendo suas possibilidades de aprendizado e trabalho, além de que estariam impedindo o progresso de seguir o seu curso normal. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Eles vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir,
e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Então, eles vêm nos intuir, nos dar as ideias corretas quando estamos com pensamento elevado, no bem, né? Aí eles estão junto a nós acompanhando. Então, vem os cientistas auxiliar lá em qualquer tarefa que formos fazer no bem, eles estão trabalhando. E outro dia ainda vimos uma médium dizer que é lindo ver a quantidade de espíritos benfeitores auxiliando nessa catástrofe que está acontecendo aí, aqui no sul, né? Então, o plano espiritual, a providência divina não para nunca, nunca de nos ajudar. Mas a gente precisa pensar o que estamos fazendo. Nós agredimos a natureza devolve. Nós temos que ter esse cuidado, o que pensamos, o que fazemos. Temos que ter esse cuidado, porque senão tudo se volta contra nós. Estamos encerrando mais um Evangelho no Lar. Boa noite para quem eu não vi. Parabéns pelo Dia das Mães mais uma vez. E vamos, nesse momento, lembrando que temos atendimento fraterno pelo Messenger, temos as nossas irradiações diárias, todos os dias, 6h20 da manhã, está entrando uma prece para iniciarmos o nosso dia já com pensamento elevado a Jesus. São orações simples, são preces simples, mas são feitas com o coração. Então vamos nesse momento, uma vez mais, elevando o nosso pensamento a Jesus, a esse mestre amoroso, a nossa mãe, agradecendo por todas as vezes que eles chegam, nos consolando, mesmo que a gente não perceba, derramando bênçãos sobre nós, nos fortalecendo. E pedimos a todos vós, benfeitores amigos, que nos acompanhem mais uma semana de estudos, de trabalhos. Abençoa todos esses irmãos que estão auxiliando, se dedicando, se doando para os outros irmãos que estão em necessidade, não só do material, mas do consolo, do abraço amigo, das palavras de coragem, de fé e de esperança. Que possamos, Mestre Jesus, ser teus instrumentos nas horas de dor de cada irmão que de nós se aproximar. Abençoa-nos e fortalece-nos, iluminando nossa caminhada hoje e sempre. Que tenhamos todos uma semana produtiva no bem. Que assim seja. Que assim seja, Mestre Jesus. Um beijo no coração e até o próximo domingo, se Jesus permitir.